Oi, eu sou Patrícia Davidson, trabalho com nutrição funcional e medicina integrativa nas minhas clínicas e tô aqui para dividir com você a minha experiência com o uso dos análogos do GLP-1 e a introdução da nutrição dentro desse cenário da medicina integrativa como uma ferramenta extremamente necessária para o acompanhamento dos pacientes com as medicações análogos do GLP-1, especialmente com o uso da tirzepatida ou Mounjaro há quase um ano e antes disso com o uso de outros análogos de GLP-1. Bom, a gente tem tido excelentes resultados graças a uma integração entre a nutrologia, a endocrinologia e a nutrição desse paciente. Todo mundo sabe que os análogos de GLP-1 trazem um resultado brilhante, maravilhoso, reduzindo a produção de glucagon, aumentando a produção de insulina, melhorando a resistência insulínica, ajudando a diminuir o esvaziamento gástrico, que contribui necessariamente para a melhora da saciedade desse paciente, e ainda tem uma ação do sistema nervoso central, reduzindo o apetite. Então, é uma medicação que vai agir em várias frentes diferentes, trazendo um resultado fantástico no emagrecimento, no controle da resistência insulínica e todas as alterações metabólicas advindas com ela. Aumento da pressão arterial, de triglicerídeo, colesterol, esteatose hepática não alcoólica e todas as outras desordens metabólicas, diabetes tipo 2 e hiperinsulinemia. Quando a gente traz a tirzepatida como medicação nesse cenário, a gente tem um resultado ainda mais potencializado. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com duas frentes de tratamento, o GIP e o GLP-1. Então a gente tem um resultado ainda mais potente no controle metabólico e no controle do peso. Mas a gente precisa levar em consideração algumas variáveis, tanto antes do tratamento, quanto durante o tratamento, quanto após o tratamento, que vão garantir o sucesso do nosso paciente e uma boa adesão à terapêutica escolhida pelo médico. Isso porque eu preciso ter alguns cuidados no preparo desse meu paciente, principalmente para minimizar os impactos que o meu paciente pode vir a ter durante o uso da medicação. Os principais efeitos que a gente vem notando com o uso dessas medicações análogos do GLP-1 são a perda de massa muscular e pode gerar em torno de 15 a 60% do peso perdido, e esses são dados de trabalhos recentes que foram publicados. A gente tem uma taxa de reganho também que é extremamente elevada. Em um ano após a descontinuação da medicação, essa taxa pode chegar em 70% de reganho do peso perdido. E a gente ainda tem algumas deficiências nutricionais ou até mesmo a questão da produção energética. Alguns pacientes cursam com fadiga, principalmente aí com a semaglutida. A gente não tem visto tanto com a tirzepatida, mas também pode acontecer. Então a gente tem que resolver a fadiga, a gente precisa resolver insuficiências nutricionais e trabalhar com a minimização da perda de massa muscular durante o tratamento e o reganho de peso ao término do tratamento. E por isso eu escolho alguns suplementos bem específicos para serem introduzidos na rotina alimentar dos meus pacientes antes, durante e depois. E eu vou dividir quais são os meus suplementos preferidos da Central Nutrition com vocês e que eu vejo que fazem totalmente diferença no processo de mudança de composição corporal e de bem-estar desse paciente durante o período da utilização dos análogos de GLP-1. Então, qual é a importância da suplementação funcional integrativa nesses casos? Antes do paciente começar, o meu objetivo principal é ter um aporte proteico adequado, então ajustar o cardápio dele, talvez entrar com uma suplementação que possa já deixá-lo com um aporte proteico maior, para que quando ele entre na medicação, ele já esteja dentro de um cardápio mais direcionado para essa situação. Eu reponho determinados nutrientes que sejam com fatores energéticos e principalmente equilibro a microbiota intestinal, porque alterações da microbiota intestinal são muito comuns durante o uso da medicação. E talvez o suplemento que eu mais faça uso, a gente poderia numerar um amino, principalmente se o paciente tem uma inadequação proteica antes mesmo de fazer uso do fármaco, mas além do amino, outro que eu uso muito é o Guardian. E aí o Guardian vai ter justamente aquele pool de nutrientes que vão ajudar no equilíbrio dessa mucosa intestinal. A gente sabe que nos casos de obesidade, a gente tem desbiose, a gente tem aumento de permeabilidade do intestino, onde o intestino perdeu a função de barreira e deixa chegar na corrente sanguínea várias macromoléculas que não deveriam estar ali, sobrecarregando o sistema imunológico.
A utilização do Guardian, ele pode se dar 1 ou 2 sachês por dia diluído em água. Quando eu uso 2, quando eu uso 1? Eu uso 2 quando esse meu paciente, além de eu estar preparando ele para o uso do análogo do GLP-1, ele também tem alguma disfunção intestinal, doença inflamatória intestinal, cólon irritável, tem alguma doença autoimune, tem uma baixa imunidade, tem candidias de repetição, tem infecções urinárias de repetição, infecções de via aérea de repetição. Então, nesses casos, eu já entro com 2 sachês ao dia em 2 momentos separados. Justamente também porque quando eu entro com esses nutrientes, com a quantidade de fibra que tem no produto, eu também favoreço a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que também contribuem para a saciedade do meu paciente. Já o amino a gente vai utilizar quando tem uma inadequação proteica devido à capacidade de aproveitamento desses aminoácidos essenciais acontecer de maneira muito mais plena e perfeita do que com o uso de uma suplementação proteica em pó tradicional ou até mesmo da dieta habitual dele. E aí eu vou usar um sachê de 10 gramas ou de 20 gramas, dependendo do quanto eu preciso atingir de proteína, do quanto é baixa essa ingestão proteica. Já durante o tratamento com os análogos de GLP-1, as minhas prioridades vão ser reduzir essa fadiga e principalmente minimizar a perda de massa muscular que o paciente pode ter, que eu já falei aqui para vocês, que gira em torno aí de um percentual de 15 a 60%. Então eu entendo ela como bastante intensa. Então aqui na clínica a gente faz várias manobras nutricionais e de suplementação para acompanhar esse paciente semanalmente, que está em uso da medicação, para que a gente possa avaliar na bioimpedância que não está tendo perda ou que essa perda está sendo mínima. Nessa fase do uso da medicação propriamente, talvez a suplementação que eu use mais é o NGATP. E aí isso porque a gente tem creatina, a gente tem HMB, a gente tem a coenzima Q10, a gente tem o magnésio, então tem cofatores mitocondriais e além disso eu também tenho o HMB, o BCAA, a creatina que vão trabalhar na força, na recuperação muscular, na minimização da perda de massa muscular, na resistência muscular desse paciente, ou seja, todos esses elementos que são muito necessários para eu minimizar o impacto que os análogos de GLP-1 podem promover. Quando eu finalizo, e aí eu uso um sachê de NGATP, se esse paciente faz atividade física, que eu julgo super importante, eu estimulo com que os meus pacientes, devido a essa perda de massa muscular ser muito intensa e muito presente, na maioria dos casos sem suplementação, que ele mantenha uma atividade regular de musculação ou um treino de força, e aí eu coloco esse sachê após o treino. Mas eu mantenho o sachê diariamente, independente do treino. Então acho que isso é um dado importante e relevante para você que é prescritor e que muitas vezes condiciona ou escreve de uma forma na sua prescrição que o paciente tende a acreditar que ele só deve usar aquela suplementação se ele estiver em prática de atividade física. E é muito importante a gente garantir esses nutrientes tróficos para o músculo e tróficos para suas mitocôndrias, mesmo que ele não esteja praticando atividade física. Bom, quando a gente vai terminar o uso da medicação ou fazer o desmame do medicamento, ou seja, o médico vai começar a diminuir a necessidade das doses e ir tirando aos poucos a medicação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa promover um suporte à saciedade dele, então eu tenho que garantir que ele tenha outras ferramentas de suporte à saciedade e que a gente evite aquele rebote de ganho de peso, especialmente ali naquele primeiro ano onde a gente já viu que existe nos trabalhos um reganho de até 70% do peso na forma de gordura, né? Para isso, o produto que eu mais uso e eu amo de paixão, não abro mão, é o LeveSense. E eu uso o LeveSense não só pelo aporte proteico dele, das proteínas de colágeno, mas também pela quantidade de fibras solúveis que estão chegando aí a quase 6 gramas por porção. Então, a gente junta os dois mecanismos, né? A proteína trazendo saciedade, a fibra com a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que também estimulam os centros de saciedade. E aí a gente tem polidestrose, goma-guar, a gente tem psyllium, a gente tem aí o agar, que são essas fibras principais
contidas nele e a porção tem 5,8 gramas de fibra. E o Leve Sense, eu uso ele antes das refeições principais, então pode ser de 1 vez ou 2 vezes ao dia, dependendo do quanto esse paciente ele está aderido ao plano alimentar, do quanto esse desmame está sendo efetivo no controle da saciedade dele, para que a gente possa ter uma ferramenta muito valiosa, tanto no desmame quanto quando ele encerra a utilização do análogo do GLP-1. E aí você pode diluir na água e tomar 30 minutos antes das refeições, 1 ou 2 refeições ao dia. Portanto, o que a gente conclui que a suplementação nutricional ela é extremamente relevante durante o período do uso dos análogos de GLP-1, seja antes para o preparo desse paciente, adequação proteica, adequação da dieta, reparo de nutrientes mitocondriais e até mesmo equilíbrio da microbiota, durante o uso dos análogos para minimizar a perda de massa muscular e no desmame da medicação e descontinuidade da medicação para trabalhar a saciedade do nosso paciente.